Boa noite, extraordinários. Boa noite, galera do Foco. Você que está aqui comigo agora assistindo esse vídeo. Muito obrigada aí pela sua determinação, pelo seu comprometimento com você, com suas metas. Parabéns aí porque você é uma pessoa extraordinária. O que é o extraordinário? É 1% extra que o ordinário não quer fazer, né? Pessoas ordinárias hoje são pessoas que falam que querem mudança, mas não estão dispostas a pagar o preço da mudança. São pessoas que querem melhorar de vida, mudar de vida, mas não se comprometem consigo mesmas. São pessoas que acham que são autorresponsáveis, mas as suas práticas, as suas ações do dia a dia mostram que não são. Então, nós não somos aquilo que a gente pensa que a gente é, nem aquilo que a gente deseja. Nós somos as nossas ações, as nossas atitudes. E você tem aqui a minha admiração, o meu carinho, o meu respeito, porque eu vivo com esse propósito de, através da minha fé, do meu amor, da minha determinação, inspirar pessoas, iluminar o caminho de pessoas para que elas enxerguem que todo o potencial que elas precisam, todos os recursos que elas precisam para vencer estão dentro delas, né? E dessa forma poder transformar pessoas comuns, como eu, como você, em extraordinárias. Todos os dias eu tenho vivido isso, buscando meu desenvolvimento pessoal, meu aprimoramento, diariamente através das rotinas de sucesso. Agora eu estou também fazendo aí o ritual da manhã, né? O milagre da manhã, tá com uma galera aqui fazendo junto comigo, tá sendo transformador. Estamos aí há uma semana e eu tô percebendo o impacto na minha produtividade, na minha energia, no meu foco muito, muito, muito maior, porque eu tô me comprometendo comigo. Então eu durmo com entusiasmo, acordo feliz, dá horário às 5 horas da manhã, eu coloco o celular para despertar na sala, porque aí eu pulo da cama, né? Vou na sala, desligo o celular, feliz, alegre, porque eu tô acordando, porque é mais um dia. Todos os dias é uma nova oportunidade de vencer. E pessoas extraordinárias, elas acordam com motivação, porque elas têm um motivo que as impulsiona à ação. Os extraordinários não procrastinam, não colocam o celular no soneca para demorar mais um pouquinho. O extraordinário, ele acorda com brilho no olho, com desejo de vencer, com desejo de fazer um pouco a mais, um pouquinho a mais, 1% a mais todo dia, né? Se desenvolver corpo, mente, espírito, né? Fazer seu devocional, né, espiritual, ler livros, trabalhar seu intelecto, né, cuidar do seu corpo, uma boa alimentação, prática de atividade física, beber água. Então, se você faz isso nas suas 2 horas, até as 8 horas da manhã, se você já fez tudo isso, se você acordou, falando assim, cara, eu cuidei de mim, eu cuidei do meu espírito, da minha alma, do meu corpo, agora eu tô pronto para lutar e correr atrás dos meus sonhos, das minhas metas. Então, essa é a diferença. Uma pequena diferença, 1% de comprometimento, que às vezes o ordinário vai ficar lá, atrasando o horário do celular, atrasando o horário para dormir, apertando soneca, procrastinando, emitindo para o universo, para o mundo, a mensagem, eu não queria, mais um dia, que saco, tem que acordar, eu queria ficar dormindo para a vida. E é isso. Então você que está aqui, parabéns, porque você não está dormindo para a vida, você está comprometido com a sua vida, com os seus sonhos. E para que você tenha ainda mais foco, força, fé, produtividade, para você alcançar níveis de sucesso muitas vezes inatingíveis na sua mentalidade atual, né? Porque você não precisa enxergar o topo da escada, você tem que enxergar um degrau de cada vez. Então você começa fazendo aquilo que é possível. O que é possível fazer hoje? Né? Então, hoje é possível, não é possível dominar os outros, mas é possível dominar a mim. Como? Inserindo novos hábitos. Então, comece a inserir novos hábitos, ao horário de acordar mais cedo, né? Ler livro todos os dias, ouvir áudio todo dia, participar de treinamento, tá aqui na live comigo, né? Não só ficar assistindo a live gravada lá, mas estar comprometido com o horário aqui com a gente, porque a energia é diferente de quem está presencial. Não tem comparação, você está aqui junto presencial, depois poder tirar dúvida, do que quem está dormindo, procrastinar, depois eu vejo. Aí tá, aí deixa para depois, para depois, para depois. E a forma que a gente faz uma coisa na vida, a gente faz todas as outras. Então, pessoas que têm o hábito de deixar a vida para depois,
Então, os sonhos ficam para depois, as metas ficam para depois, a vida fica para depois, a felicidade fica para depois. Então, parabéns aí pelo seu comprometimento. Vou falar agora, anota aí, caderno na mão, caneta na mão, sem distração, presta atenção, foco aqui comigo, e eu vou falar sobre 8 verdades impactantes sobre produtividade. Sobre 8 verdades que impactam o seu foco, a sua produtividade. 8 verdades. Então, a primeira verdade, anota aí, verdade, o que eu falei? Número 1. A verdade número 1 sobre produtividade. Escreve aí agora, pega aí junto comigo. Ocupar-se não é produzir. Ocupar-se não é produzir. Muitas pessoas, vamos lá, os ordinários, vivem uma vida mediana, medíocre, por quê? Estão estressados, estão ansiosos, estão depressivos. Ou seja, o que é isso? Depressão, excesso de passado. Pensa muito no que aconteceu, no que já fez. Ai, será que vai aquela vez? Ficam se baseando, a referência de pensamento deles é o passado, o que aconteceu, o que deu errado. Normalmente o que deu errado no passado, né? Então, assim, eles acordam de manhã, ai, meu Deus, será que vai? Ai, eu acho que eu não vou conseguir aquela vez. Ai, aquele não que eu travei. Ou seja, a cabeça deles estão sempre no negativo, no que deu errado, no que eles não conseguiram. E isso faz com que o consumo de energia deles vá lá para baixo. Então, aquela pessoa que já acorda cansada, aquela pessoa que já acorda pensando assim, meu Deus do céu, será que esse dia não vai acabar nunca? Com aquela vontade de já esperar a noite, se procrastinando, porque só pensa no que vai dar de errado. Então, hoje, a gente tem aqui o nosso cérebro, que é nosso centro de comando para tudo na vida. 20% de toda a energia do seu corpo, ele consome. Agora, uma pessoa que só pensa, ocupa a mente e não age, essa energia que é vital, que é para ela fazer tantas atividades, produzir, ela gasta pensando no que ela não pode fazer. Então, ocupando a mente demais. Outras pessoas, excesso de presente. Sabe, faz aquela lista com 90 tarefas para fazer num dia, e aí fica, ai, eu tenho que, síndrome do tem que, eu tenho que, ai, eu tenho que fazer isso agora, eu tenho que fazer, eu tenho que, também se ocupa demais, faz muito, corre demais, e percebe que a vida que tá correndo ali, ó, imagina um remo e um barco, ela tá no barco trabalhando, mas ela não tá produzindo, ela tá ocupada, fazendo um monte de coisa, e rodando, dando volta em torno de si mesma. Aquela vida que não sai do lugar. Ela faz todo dia um monte de coisa que não leva ela para frente. Conhece alguém assim? Conhece alguém que é ocupado demais? Que fica correndo, rodando em torno de si mesmo? Então, passa uma hora, passa 10 horas do dia, passa 24 horas do dia, passam 7 dias na semana, passam aí 30 dias no mês, passam 12 meses, passam horas, dias, uma vida fazendo a mesma coisa, sem produtividade, sem foco, sem realização. Então, e o excesso de ansiedade? O que é excesso de ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. Ansiedade é excesso de futuro. Então, a pessoa está aqui agora, a energia que ela poderia colocar no presente para agir, ela tá com a cabeça no futuro, onde ela vai chegar, no cruzeiro, fica imaginando o futuro, mas normalmente essa pessoa que ainda pensa no cruzeiro, que pensa no sucesso, que pensa na casa dos sonhos, isso é legal, isso é uma foco positivo do futuro, então isso não gera ansiedade, isso gera um estado de contemplação, a visualização da vida extraordinária, isso faz parte de pessoas produtivas. Mas aquela pessoa que olha para o futuro, transportando os erros do passado no futuro, eu acho que não vai dar. Eu acho que não vou conseguir. Então, essas pessoas, sabe aquela pessoa que fica o dia inteiro pensando na Rinodê? O dia inteiro pensando na Rinodê, o dia inteiro pensando em pessoas para chamar, o dia inteiro pensando na lista. Mas eu te pergunto, ela colocou no papel a lista?
ela ligou para as pessoas. Eu tenho que mostrar plano para fulano. Ela mostrou plano. Ela fica o dia inteiro pensando nas contas. Mas ela fez demonstração, fez vendas? Ou seja, ocupar-se não é produzir. Então, às vezes, a nossa mente confunde. O fato da gente pensar muito no nosso trabalho, no nosso negócio, no onde a gente vai chegar, no que a gente pode ter, e se a gente não está colocando em prática as atividades geradoras de renda, você está se auto-sabotando. Você está muito ocupado, ocupando sua mente e não está produzindo. Da mesma forma, pessoas, por exemplo, que só pensam, que ficam o dia inteiro olhando rede social, blog sobre alimentação, por exemplo, e na prática não põe em prática. Então, ela está ocupada, mas ela não está produzindo, certo? Então, com essa verdade é transformadora para você, comenta aí no chat. Você hoje é mais ocupada ou é mais produtivo? Escreve aí. Então, tem 3 tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que não se ocupa, ou seja, aquela pessoa que fica o dia inteiro lá, redes sociais, vendo Netflix, fica lá vendo a vida passar, não se ocupa, mas também não produz. O que essa pessoa é? Autofagista, está comendo a própria carne, está se autodestruindo. Outras pessoas se ocupam demais, mas não produzem nada. Essas pessoas são os estressados. Sabe aquela pessoa que trabalha, que acorda cedo, que pega trânsito, que vai coisa, e tá lá, vivendo a mesma vida. Todo mês as contas no vermelho. Todo mês do mesmo jeito, reclamando da vida. Vai passar 1 ano, 2 anos, tá do mesmo jeito. Estressado, trabalhando muito e a vida não tá indo pra frente. E tem aquelas pessoas que produzem muito, né? E também se ocupam. Daiane aqui, ó, considero que produzo pouco. Considero que produzo pouco, eu queria produzir mais com relação ao que eu me ocupo. Então, otimiza seu tempo, né? Coloque aí uma meta para que você seja mais produtivo ao invés de ser ocupado, tá bom? Preparados para a verdade 2? Segunda verdade. Essa dói. Você nunca conseguirá encerrar todas as suas tarefas. Não se frustre. Não se frustre. Você nunca vai terminar todas as suas tarefas. Por mais que você... Não existe zerar o dia. Nossa, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Não existe. Sempre vai acontecer de você não acabar todas as tarefas. Então, entenda o seguinte. Quando você chegar no início do seu dia, você vai pensar o seguinte: quais são as 3 coisas hoje, as 3 únicas coisas que eu posso fazer que vão me trazer 20%, 3 coisinhas, 20% das coisas que vão me trazer 80% do resultado que eu quero chegar. O que eu posso fazer de mais importante? As 3 coisas hoje no meu dia que vão me levar mais rápido para onde eu quero chegar. Então, você tem que ter muita clareza. Prioridade. Não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. O ocupado, ele prioriza aquilo que não leva ele para frente. O produtivo, ele prioriza aquilo que o leva para frente. Então, não se frustre. Você pode colocar uma lista de tarefa lá com um monte de coisa, mas você nunca vai dar conta de todas, né? Imagina que quando você fala o seguinte: eu vou arrumar meu quarto. Aí você começa, tá, peraí que eu vou abrir meu guarda-roupa. Aí você começa a ver que os cabides, você quer organizar as roupas por setores. Aí você começa a tirar. Aí daqui a pouco aparece um monte de coisa, daqui a pouco aparece um monte de coisa. Aí daqui a pouco já deu o dia inteiro, você tá lá ainda, nem conseguiu organizar as coisas no cabide. Aí você olha, tem as gavetas. Depois que você olha as gavetas, tem roupa, tem outros armários, tem roupa de cama. E aí você fala, poxa, meu Deus do céu, mas eu podia pedir para alguém vir aqui, dar uma pintadinha aqui. Aí eu poderia organizar melhor aqui essa parte. Ou seja, sempre vai aparecer
o monstro do dia a dia, no monstro do dia a dia sempre vai querer te consumir sua produtividade. O monstro do dia a dia sempre vai querer acrescentar coisas, né, para distrair sua meta principal. Então, imagina o seguinte, o que eu tenho que fazer hoje que é irremediável? Porque você tá ali com a lista de pessoas para você ligar, um plano para mostrar, mas aí chega aquela vizinha na sua casa, chega aquela pessoa para te ligar, chega aquele imprevisto. Então, tudo bem, assim, não, mas isso não é a minha prioridade. Primeiro, coloque assim, comece o dia, o que é mais importante vem primeiro. O resto, se sobrar, eu faço. Comece o dia priorizando o que é mais importante. Por isso que é muito legal você fazer a rotina da manhã, do acordar, o milagre da manhã logo cedo. Porque se você deixa para ler mais tarde, se você deixa para estudar mais tarde, se você deixa para fazer o devocional mais tarde, o monstro do dia a dia vem, ó, engole o seu dia, engole o seu tempo. Quando você percebe que você não conseguiu produzir o que você queria, e aí você se frustra, tá? Então, guarda isso. Primeiro, o que é mais importante. O resto, se der, eu faço. Certo? Preparados para a verdade 3? Caneta e papel na mão, anota aí, hashtag 3. Terceira verdade. Sua agenda jamais será definitiva. Pegando um pouquinho da parte que eu falei, das tarefas, sua agenda nunca será definitiva. Por que isso? O que significa isso? Significa que por mais que você se organize, por mais que você se planeje, imprevistos sempre vão acontecer. Por mais que você, por exemplo, planeja que você vai mostrar plano, que você vai, aquele dia, fazer aquela caseta, tudo certo, os imprevistos sempre vão acontecer. Você vai levar bolo, as pessoas vão furar com você, ou então, às vezes, você tinha planejado algo que seria um resultado 10. E aí, aparece uma outra coisa, tipo assim, que vai te dar o resultado 80. Então, nesse momento, você vai avaliar, porque tem a questão do seu comprometimento, da sua palavra, mas você vai ter que avaliar. O que eu vou fazer? Um exemplo, eu bloqueei a minha agenda do dia 15 de setembro para dar um treinamento de produtos na franquia do centro do Rio, porque me pediram e tal, como treinadora oficial, eu ia fazer um cronograma, ia fazer um seminário de produtos. Tudo bem, bloqueei a agenda com 2 meses de antecedência. E aí, de repente não, me pediram essa data para eu fazer um Pérolas em Chapecó, em Santa Catarina. E aí eu avaliei, poxa, eu tenho seminário de produtos aqui e eu tenho um Pérolas em Santa Catarina. Eu falei assim, não, é porque lá em Santa Catarina eu não tenho ninguém ainda. E aqui está a minha equipe. Só que nisso, você tem que avaliar todas as opções. O que aconteceu? Dia 20, a Malu Vidigal, a top das galáxias, minha diva querida, esteticista oficial da Rinodê, vem no Rio de Janeiro e vai dar um treinamento, um seminário o dia inteiro, um workshop de produtos, de corpos, na franquia do centro. Assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Outra coisa, dia 8 de setembro, que é sábado agora, a diva top das galáxias, Dani Carvalho, a mulher mais top de venda no Brasil, vai fazer uma imersão também com técnicas de vendas e tal. Eu pensei, e aí? Vamos pesar? Minha agenda. O que é prioridade? Eu não quero ser o centro, eu não sou a melhor de todas, eu quero que minha equipe seja treinada pelo melhor e eu não sou nesse quesito. Então, eu vou colocar minha equipe conectada, vou botar o máximo de gente que eu conseguir nesse expertise, porque as pessoas vão bombar. E na Malu, olha só. Então, minha equipe tá bem, eu cuidei da minha base, minha equipe tá muito top, e agora eu tô livre para contribuir também para ir para Chapecó. E lá eu tenho prospectos, eu tenho amigos que eu já estou acompanhando, que querem que eu vou mostrar plano, vou fazer caseira, já está tudo certo, vou para Chapecó. E nisso me pediram agenda também da tarde para eu fazer um TPS de outro sistema, que é o sistema certo. Vou fazer um TPS para 500 pessoas. Então, de manhã eu vou fazer pérolas, à tarde eu vou fazer um TPS para 500 pessoas.
Eu conseguia prever isso na minha agenda? Não previa, mas aconteceu. E aí, esses ajustes de agenda, eles têm que ser avaliados, né, com responsabilidade. Então, liguei para a franquia, me justifiquei, né, me coloquei à disposição para reagendar uma outra data, né, mostrei a questão que a franquia também não vai ser prejudicada, porque agora vai ter também treinamento com a Malu, enfim. Então, você sempre avalie com responsabilidade como que você pode agendar isso. E quando você estrutura a sua agenda, é importante que você tenha alguns bloquinhos de tempo ali em branco, justamente para você não ficar mexendo nos imprevistos, né? Então, essa data aqui, normalmente, se acontecer um imprevisto, tem a data do imprevisto. Normalmente, vou tirar toda quarta-feira para resolver aqueles pepinos, aquelas coisas, coisa de banco que sempre acontece, né? Uma coisa é imprevisto, outra coisa é rotina. Se o imprevisto está acontecendo sempre, não é mais imprevisto. Então, já é previsível, então tem que bloquear na agenda. Tá certo? Vamos lá. Quarta verdade sobre produtividade. Mais importante do que a velocidade é a direção. Como assim? É claro que a gente quer ir rápido. É claro que, por mim, eu gostaria de ser titã hoje. Só que cada pessoa é uma pessoa. O diamante, por exemplo, o que é um diamante? É um carvão, né? Um carbono, a base de carbono que foi lapidado, né, que foi submetido a pressão e temperatura, alta pressão e temperatura, a ponto de nada quebrar um diamante. Sabia que só um diamante pode quebrar outro diamante? E quanto mais você cresce no negócio, né, mais forte você tem que ser para as adversidades, porque você só recebe pepino. Então, se você hoje, como consultor, como Master, Prata, Ouro, né, Safira, você hoje emocionalmente se vitimiza, fica triste, procrastina, como que você vai aguentar a pressão dos outros, de outras pessoas? Como que você vai ter uma palavra de esperança, de força, de fé, de superação? Porque se você está vitimizado, quando você receber uma equipe vitimizada, você vai acolher, você vai fazer carinho nela e ela não vai ter resultado. Agora, se também você não tem o processo de lapidação, de saber entender as pessoas, ter empatia, você vai bater, vai machucar. Então, é importante você entender isso, que existe esse processo. Algumas pessoas chegam, estouram rápido, batem diamante rápido, duplo rápido. Mas por quê? Elas passaram pelo processo de lapidação. Às vezes não foi no negócio. Às vezes elas já foram lapidadas pela vida lá fora. Então, nosso modelo de negócio é marketing de relacionamento. Se você hoje tem dificuldade para lidar com conflitos, com pessoas difíceis, se você tem dificuldade de influenciar as pessoas, dificuldade de fazer amigo, o seu processo de lapidação ele vai ser mais lento. Uma pessoa que já tem características de liderança, comunicação, né, já autorresponsáveis, pessoas que são emocionalmente fortes, elas chegam no negócio e têm um crescimento mais rápido. Então, qual é o segredo? Para de olhar a grama do vizinho. A grama do vizinho sempre vai ser mais verde. E todas as vezes que você foca no lado de fora, foca nos outros, você deixa de focar em você. Ou seja, o tempo que você deveria estar aqui produzindo, você está ocupando olhando para o que não deve. E aí, a sua energia mental, o seu foco, a sua concentração está no que você não tem, no que você não pode, no que você não consegue, porque fulano bateu mais rápido que eu, porque fulano conseguiu e eu não consegui. Eu acho que esse negócio não é para mim. Você se auto-sabota, você se autodestrói, você enterra os seus sonhos. Então, para de olhar a grama do vizinho. Quer ir mais rápido? Ajusta a direção. Primeiro você ajusta a direção dentro de você. Primeiro você aprende os conceitos. Primeiro você aprende os princípios do sucesso. Eu tenho feito isso. Eu tenho estudado desenvolvimento pessoal, lido muito provérbios, sabedoria. Tenho buscado mentores
Porque eu quero aprender o princípio. Então, primeiro você aprende o princípio, organiza aqui dentro e depois você externaliza isso, você vive. Então, primeiro você aprende, depois você vive. Esse é o seu foco, né? Primeiro, focar na sua habilidade de aprender coisas novas e a competência de executar com disciplina e consistência e constância. Ou seja, você ajustou a sua vela na direção certa, que é focar em trabalhar você. A gente não pode mudar o mundo, as circunstâncias, as pessoas, o governo, a gente só pode mudar a nós mesmos. Ajusta a direção. Quando você perceber que a direção está certa, foca em velocidade. Aumenta seu volume, aumenta o seu número. Faz isso, tá? Muitas pessoas passam uma vida inteira com essa mentalidade de olhar para fora, né? De querer construir um castelinho de merda, desculpa. Constrói um castelinho de merda, com foco nos outros, né? Querendo velocidade pro lado errado. Então, construa seu palácio de cristal dentro de você, para você brilhar muito. Quando você brilha muito, você está no lugar certo, você pode avançar com velocidade, tá? Não fica medindo quanto que falta. Um exemplo, começou aqui, estamos aqui em setembro, você vai dizer, eu quero chegar, por exemplo, sou master, quero chegar a ouro, quero fazer 10 mil pontos esse mês, como a Daiane fez aí, parabéns, Daiane, bater ouro. Então, tô aqui, eu quero bater ouro, certo? Mas aí, passa um dia, eu só fico pensando no que falta. Quanto que falta para eu chegar no ouro? Quanto que falta para eu chegar no ouro? Aí, acabou o mês. Suponhamos que você fez 8 mil pontos. Você tinha entrado naquele mês, você entrou num mês, e aí você bateu 8 mil pontos. Tem gente que olha, poxa, não conseguiu o ouro, faltou 2 mil pontos. Qual é o seu estado emocional? Ficou olhando o que falta. Deprimido, frustrado. Então, meça o quê? O quanto que você caminhou. Não bati o ouro, mas, cara, eu tava com 0 pontos, tô com 8 mil pontos. Caraca, 8 mil pontos. 8 mil pontos, suponhamos que foram 8 combos tops, mas eu mostrei 80 planos em 30 dias. O quanto que eu aprendi, né? Ou então tem gente que tá aqui há 2 anos e é master. Poxa, lá, fulano entrou, bateu diamante 3 meses. Lá, fulano de tal bateu safira em 1 mês. Lá, fulano de tal bateu ouro em 15 dias, em 1 mês. E eu tô há 2 anos. Ou seja, só fica focando no que falta. Mas tá, nesses 2 anos, o que você mudou aqui dentro? Então, vamos lá, a sua lapidação. O que você aprendeu aqui que lá fora você não tinha aprendido? Lá fora, você tinha autorresponsabilidade? Lá fora, você era protagonista da tua vida ou era vítima das circunstâncias? E quantas pessoas passam uma vida inteira sendo vítimas e não enxergam protagonismo? E você enxergou, né? Quantas pessoas hoje gostariam de complementar, ter 10%, 20% de aumento de salário? E você, com as suas vendas, o quantos por cento que seria do seu salário? Então, para de focar no que você não tem, foca no que você tem. E, normalmente, se você está preocupado com isso, com o que você não tem, por isso que você está onde você está. Muda isso que você vai mudar também os seus resultados, tá? Vamos para a quinta verdade. Tá acabando. Quinta verdade sobre produtividade. Eu já até falei um pouquinho sobre isso, mas agora é uma lei muito forte, tá? O maior ladrão de energia é pensar no que tem que fazer. O maior ladrão de energia é você pensar no que tem que fazer na hora que não pode fazer. O que é isso? Pensar no que eu tenho que fazer na hora que eu não posso fazer. Tem uma síndrome, isso é uma síndrome, chamada síndrome do tem que. Síndrome do tem que é o quê? A síndrome do tem que
Aí eu falei assim, eu tenho que ir no mercado. Tá, hoje, agora, à noite, tudo bem, tem mercado 24 horas, mas eu vou poder ir no mercado agora? Não. Aí eu fico pensando, mas eu tenho que ir no mercado, mas eu tenho que comprar arroz, feijão, óleo, macarrão. Mas eu tenho que. Olha só, meu tempo tá passando, o relógio tá correndo, a minha energia tá desperdiçando e eu tô pensando no que eu não posso fazer. A mesma coisa. Eu tenho que fazer aquele exame. Nossa Deus, a médica passou, não fiz aquele exame, não fiz meu preventivo, não marquei. Tem que ir, tem que ir. Outra coisa. Eu tenho que falar com ciclano, tenho que falar com beltrano. Eu tenho que falar com fulano sobre a Rinodê. Eu tenho que fazer aquele acompanhamento. Caraca, aquela pessoa comprou e eu não liguei para ela para fazer o pós-venda, eu tenho que fazer o pós-venda. Tá, como que administra a síndrome do tem que? Toda vez, imagina o seguinte, toda vez que você pensa eu tenho que, tá abrindo uma pop-up, uma janelinha. Pop, eu tenho que, tem 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 que. A síndrome do tem que é como se você estivesse andando, cheio de janelinha aberta. Então imagina que você pega o seu computador, aí você abre um arquivo no Word, aí daqui a pouco você abre um PowerPoint, aí você abre um Excel, aí você abre 2 arquivos do PowerPoint, aí você abre a internet, você abre um monte de abinha da internet, aí aqueles pop-up começam a pular. Eu te pergunto, você consegue produzir alguma coisa? Com tudo aberto? Todas as janelinhas no monitor abertas? Não consegue. Então, isso são chamadas pendências. Todas as vezes que você tem um tem que, você abre na sua cabeça uma janelinha de pendência. E aí você está pensando numa coisa, você está na igreja, aí eu tenho que, pronto. Você não está nem na igreja e não tem nem lá. Você está com seu filho, mas eu tenho que fazer Rinodê. Você não está nem fazendo Rinodê, nem está com seu filho. Então você está na Rinodê, mas está pensando na compra, no mercado, na louça que você não fez em casa. Você não está em nenhum lugar nem outro. Ou seja, você está ocupando e não está produzindo. Como que faz isso? Então imagina que eu estou trabalhando no computador, tá cheio de janela. Eu tenho que fazer o quê? Fechar essas janelas todas e deixar só uma janela para eu trabalhar. E como que eu faço isso? Então imagina que a nossa mente é a tela do computador, é o monitor. O monitor é lugar de armazenar coisa? Não, o monitor é lugar de concentrar a informação. Então, a nossa cabeça, a gente só consegue focar em uma coisa por vez. Tudo que é para armazenar tem que ter a CPU do computador, a memória do computador. Não é a tela do computador, não é o monitor. Então, o que é que você, como que você aprisiona essas pendências, fecha essas janelas? Põe na agenda. Põe na agenda. Põe no papel. Faz lá. Depois eu vou trabalhar com vocês aplicativos, mas basicamente é isso. Você tá com o seu diário de bordo do seu box DNA, você coloca lá, peraí, fulano de tal, aumenta a lista. Nossa, eu lembrei da Mariazinha. Ótimo. Veio a lembrança da Mariazinha? Coloca ela na lista. Veio a lembrança, assim, por exemplo, o acompanhamento. Bloqueio, vai lá. Então, fulano de tal, ligações para fazer amanhã. Maria, tal, não sei o quê, pós-venda, acompanhamento, tal, não sei o quê. Aí você veio, puf! Cara, mercado, tudo bem. O Wanderlist é um aplicativo que eu uso, que é maravilhoso. Eu aprisiono todas as minhas pendências nele. O Wanderlist é esse aplicativozinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo para vocês verem. A luz não deixa. A luz não deixa. Wanderlist, WUNDERLIST. Wunderlist. Pena aqui. Deixa eu ver se eu consigo diminuir a luz. Agora sim, aqui, ó. Olha só, a fundo do meu celular. Não posso parar. Existem
pessoas que precisam de ajuda. Existem pessoas que precisam de ajuda, não posso parar. Então, esse é o meu propósito. Então, não importa se a minha vida tá gostosa, se pra mim tá bom, se eu exonerei uma matrícula e eu posso dormir até um pouco mais tarde, se eu posso ter mais tempo com meu filho. Realmente posso. Mas eu pergunto, você já pode? As pessoas que confiaram em mim, que disseram assim pra mim, já podem viver isso? Não podem. Então, eu tenho propósito. Então, esse aplicativo Wunderlist, vamos lá, voltando aqui, esse aplicativo Wunderlist, ele vai te ajudar a bloquear, a gerenciar suas tarefas. Depois eu vou dar uma aula só disso, tá? Esse aqui, ó, tem uma estrelinha. Wunderlist. Então, um exemplo. Eu tô no avião, viajando, que viajo muito, tô no avião. Aí ali eu pego uma revista lá do avião para folhear. E aí eu vejo uma coisa legal. Ah, um assunto X. Nossa, esse assunto é interessante. Eu quero ler um pouquinho sobre esse assunto. Só que naquela hora, na internet, ali eu não estou com internet, ali eu não tenho como pesquisar. Então, o que eu faço? Wunderlist. Tarefas. Pesquisar sobre tal coisa. Então, vagou um horário, já parei de pensar naquilo, eu sei que eu não vou esquecer. Né? Eu estou numa palestra, estou num treinamento, tem um monte de coisa, isso aqui é muito legal, por exemplo, você está aqui, você está assistindo, vem aqueles insights, muitos insights. Caraca, dá para eu fazer isso. Na mesma hora que você tem que fazer, vai lá para a última folha, do seu caderno, coloca lá sacadas. Então, fazer essa estratégia. Ligar para as pessoas falando sim. Fazer a técnica tal. Então, porque uma coisa é você anotar o treinamento, outra coisa são os insights. Igual, eu estou conversando aqui com você, com certeza você tem vários insights que estão vindo na sua cabeça. Então, separa um bloquinho, algum lugar para você colocar essas ideias, porque se você não anotar na hora, elas se perdem. E aí você fica ocupado, adquirindo um monte de conhecimento sem ação. Tá? Então, guarda isso. A coisa mais improdutiva que se pode fazer é pensar no que você tem que fazer na hora que você não pode fazer. Isso é uma chave que você tem que mudar, que você tem que desligar isso da sua vida. Enquanto você não se livrar da síndrome do tem que, você não vai conseguir ser produtivo. Você vai ser ocupado, estressado, deprimido porque vai se frustrar, vai se frustrar porque não conseguiu pôr em prática, vai ficar ansioso porque vai olhar para o futuro, um monte de coisas que você gostaria de ter feito e não fez, porque você não agiu no presente. Tá? Então, vence essa síndrome. Então, deixa eu ver aqui, fala aqui para mim. Ó, a Zene chegou, Priscila, Emília. Só para relembrar, galera, como a gente teve o Gran Show, como tivemos o Gran Show, e muita gente não conseguiu chegar, e com a avança da hora, o treinamento que eu vou fazer de missão de vida e propósito é algo muito impactante, muito profundo, né? Então eu não poderia gravar. Então eu estou gravando esse treinamento sobre 8 verdades sobre produtividade. Nós estamos aqui na 7ª verdade. O maior ladrão de energia é você pensar no que você tem que fazer na hora que você não pode fazer. Bloqueia, coloca na agenda e aí sim, depois você organiza a sua agenda. Vamos lá. Vamos para a verdade número 6. Verdade número 6. Não trate exceção como regra. Não trate exceção como regra. É outra síndrome. A síndrome do e se? E se? E se? E se? Um exemplo. Exceção como regra. Eu vou fazer minha agenda aqui, vou produzir. Mas e se eu estiver aqui no mercado? Mas e se acontecer A, B ou C?
Ah, eu vou marcar aqui para ir numa caseira, fazer uma caseira no domingo, mas e se fulano de tal chegar na minha casa? E se eu tiver que viajar? E se, e se, e se? Então, guarda isso. O e se sempre vai acontecer. Então, agora, se está acontecendo sempre, não é mais exceção, é regra. E se é regra, merece um tempo na agenda. Tá certo? Não trate a exceção como regra, porque senão você nunca vai fazer agenda, você vai contar um monte de historinha, você vai viver sempre apagando incêndio e nunca vai ser produtivo. Quem apaga incêndio se ocupa, não produz. Se você não produz, a sua vida não vai para frente. Se a vida não vai para frente, você se frustra. Se você se frustra, você não é feliz. Se você não é feliz, a vida perde o sentido, perde o brilho, certo? Então, não trate a exceção como regra. A pessoa tem aquela mania, vizinho, parente, de chegar na sua casa, justamente no horário que você está lá, que você ia ligar, que você ia produzir. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Assim, olha só, estou muito feliz, eu gosto muito de você. Ó, o sanduíche, pão, carne e pão. Pão macio, carne duro, fala o que tem que falar e fecha. Olha só, mãezinha, eu amo muito a senhora é muito bem-vinda na minha casa, a casa é sua, tá? Você é parente, a casa é sua. No entanto, eu tô trabalhando, eu tenho uma agenda a cumprir, eu tenho meus compromissos aqui, e isso para mim é fundamental, porque eu não posso, apesar de eu querer muito, mas eu não posso comprometer essa minha agenda de trabalho. Eu só te peço que das próximas vezes a gente programe com antecedência, me fala antes, que aí eu não marco nada no horário que você vier, mas independente disso, tá aqui a chave, tá aqui a geladeira, come, fica à vontade, tá bom? Ou então volta num outro momento que eu vou bloquear aqui, qual é o horário que a gente pode voltar? E aí a gente conversa, eu cuido de você e a gente vai ter bastante tempo, mas agora eu não posso. Aprenda a dizer não para as exceções. Aprenda a dizer não, porque senão toda exceção vira regra e aí você só sabe dizer sim para os outros e diz não para você. Você diz sim para se ocupar com os outros. Toda vez que você abre mão da sua agenda, você passa a ser a agenda dos outros. Quem não tem agenda, vira a agenda dos outros, tá? Vamos lá. Verdade 7. Qual é a sétima verdade? A felicidade não é a linha de chegada, ela é o próprio caminho. Nós falamos sobre isso, né? Sobre a questão da felicidade, existência, gratidão, já falamos bastante disso. Momento e alegria, felicidade e existência. Então, a felicidade não é a linha de chegada. Não fique assim, quando eu for diamante eu vou ser feliz, quando eu for imperial eu vou ser feliz, quando eu conseguir comprar aquele apartamento eu vou ser feliz, quando eu tiver um carro eu vou ser feliz, quando eu casar eu vou ser feliz, quando eu tiver filho eu vou ser feliz. Não, você vai ser feliz hoje. E você é feliz hoje porque você é grato. Então, todo mundo quer ter sucesso. Então, se você quer ter sucesso, a base do sucesso é a felicidade. Primeiro você é feliz, depois você tem sucesso. E a base da felicidade é a gratidão. Então, primeiro você é grato pelo que você tem, para depois você chegar aonde você deseja chegar. Então, seja grato por tudo que você tem. Aceite temporariamente aquilo que você não tem, mas se determine a buscar aquilo que você deseja. Então, eu sou grata pelo que eu tenho hoje, mas eu tenho aquele desejo ardente de chegar mais à frente. Porque se eu sou só grata pelo que eu tenho e não tenho um desejo ardente de me superar, de crescer, eu entro na zona da acomodação, que se torna a zona de conforto, que não é nada confortável, que se torna a zona da mesmice, que se torna a zona de frustração, que se torna a zona de medos, que se torna a zona da autossabotagem, a zona, ou seja, da autoflagelação. Eu começo a consumir minha própria carne. Porque se a minha alma deseja crescimento, se eu sou parte da natureza, se quando você olha para uma árvore não para de crescer no meio do caminho, uma árvore sempre atinge o potencial máximo.
A árvore está sempre crescendo, ela não para, mas o ser humano, Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio, livre escolha. Então, o ser humano usa aquilo que Deus deu para ele dominar os céus, a terra, os animais, que Deus deu para ele para dominar. O que ele faz? Ele se autodestrói. Ele não precisa de muito para ser feliz, não. Não precisa, claro, você não precisa de muito. Ser feliz é agora. Ser feliz é no caminho, não é a linha de chegada. Mas aí a pessoa fala assim, não precisa de muito para ser feliz. Porque ela acha que felicidade é a linha de chegada. Ela não enxerga que a felicidade está no caminho. E se ela acha que, não, para eu ser feliz eu tenho que aceitar o que eu não tenho e tá bom. Ela acha que ela já chegou. Ou seja, ela decide paralisar. É aquela árvore que parou no meio do caminho. Nós somos seres da natureza. Nosso desejo de crescer é ardente, é sempre. Enquanto a gente não se desafia, a gente não se sente feliz. Estado de flow, estado de felicidade. É a união de duas coisas, né? Desafio aliado à competência. Poxa, eu me sinto competente, aprendi novas habilidades e superei um desafio. Uou, estado de felicidade, estado de flow. Mihaly é um pesquisador que estudou isso. Num outro momento eu vou trazer esse estudo, mas é isso. Felicidade é quando você une competência a desafios. Se você não tem desafio, você se entra na zona do tédio. Agora, se você tem desafio demais e não se prepara para vencer o desafio, você entra na zona de ansiedade, em burnout, se destrói, seu cérebro frita. Então, para ser feliz, desafio, sim, mas competência. O que você está fazendo aqui agora? Ouvindo essa baixinha chata falar? Tagarelando. Então, hoje, vocês vendo aqui essa baixinha chata falando, tá tarde pra caraca. O que vocês estão fazendo? Vocês estão se preparando, buscando o quê? Conhecimento, habilidade, para ter uma atitude positiva frente à vida, para superar desafios. Então, as pessoas que não se preparam, que não buscam competência é chá, conhecimento, habilidade e atitude, que não buscam competência, elas não conseguem superar desafios. Aí elas se frustram e desistem. Então, vocês não são pessoas, vocês não vão desistir, vocês vão até o fim, porque vocês estão se preparando para vencer. Mais importante do que querer vencer é se desafiar, é o desejo de vencer, certo? Vamos para a verdade 8, que já estamos finalizando. Verdade 8. Qual é a 8ª verdade sobre produtividade? Guarda aí. Essa frase, você tem que colocar no seu quadro dos sonhos. Essa frase vai ser o gatilho mental poderosíssimo para que você, no momento de desafio, você busque a preparação para superar. E não se diminua se sentindo pequena frente ao desafio. Essa frase escreve aí. Se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, todo mundo faria. Se emagrecer fosse fácil, estava todo mundo saudável. Se enriquecer fosse fácil, estava todo mundo rico. Se bater diamante, fosse fácil, os 750 mil consultores da Rinode seriam diamantes. Se ser imperial fosse fácil, todos os outros seriam imperiais. E por que algo pode se tornar fácil ou difícil? Tudo aquilo que você não está disposto a superar, todo desafio que você não está disposto a superar, é difícil. Então, a hora que você olha que, tá difícil, não vai dar, eu acho que eu vou parar. Sabe por quê? É porque você desistiu de se preparar para superar. Você vê um consultor que fala, é muito difícil fazer Rinode tendo filho. É muito difícil ir para tal lugar que é muito longe.
Ai, é muito difícil ir na convenção. Ai, é muito difícil fazer venda. Ai, é muito difícil cadastrar. Toda vez que você fala que é difícil, é porque você parou de olhar para a sua preparação. Você está olhando para fora e não está olhando para dentro. Então, nesse momento que você falar que é difícil, você para e pensa, poxa, é difícil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Ou seja, se é difícil é porque tem um desafio. Mas não é porque tem um desafio que é impossível. Alguém já fez? Alguém já provou que é possível? Se alguém já provou que é possível, então é possível. Se ele pôde, eu posso. É muito comum em fechamento de mês, em pessoas. Hoje teve Gran Show lá na Bahia, né, galera? Um monte de gente aí crescendo. Então é muito comum nessa hora o consultor falar o seguinte: é muito difícil eu bater. Tá, mas você tá vendo? Fulano bateu, olha lá. Ele bateu, eu não bati. Olha lá, ele tem menos tempo, entrou depois que eu e eu não bati. Olha só, meu downline cresceu mais que eu do que eu cresci. Você tá olhando o programa do vizinho. A Daiane falando, foi difícil bater o ouro. Foi difícil bater o ouro em uma semana. Então, eu bater o ouro em uma semana. Meu Deus do céu, essa mulher é muito fera. Bateu o ouro em uma semana. Mas eu fiquei, tá falando aqui, Mas eu fiquei acordada até as 3h30 da manhã. Então, ela poderia falar assim, é difícil bater ouro, então vou desistir. Não. Quando vier o difícil, você não vai rejeitar o pensamento. Você vai falar assim, oi, pensamento. Obrigado por compartilhar. Mais pensamento. Pode ir embora. Por quê? Tudo bem, é difícil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas eu decido me preparar para vencer. Então é isso. Você duvida do pensamento, né? Duvidar, critica o pensamento e determina um novo pensamento. DCD. Duvida, critica e determina. Sim. É muito difícil. Por que é difícil? Critica. Bom, se fosse fácil, todo mundo faria. E por que todo mundo não faz? Porque as pessoas só olham porque é difícil, não olham para a preparação para aquilo que é difícil. As pessoas querem as coisas fáceis porque elas não querem se preparar para superar. Elas querem zona de conforto. E eu não tô aqui, eu não quero carinho, eu quero resultado. E para ter resultado, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Então, eu determino me preparar para vencer. Então, quando você olhar para alguém que cresceu, ao invés de você sentir inveja, que inveja é comparação. Lá, fulano chegou e eu não chegou. Ele entrou mais rápido, ele cresceu mais. Ao invés de você sentir inveja, que é destrutivo, que é mortal, que faz você olhar que é difícil, você decida. Poxa, se ele pôde, eu também posso. Transforma sua inveja em admiração. E aí, veja, cola com essa pessoa. Daiane, como que você bateu o ouro? Como que você fez 10 mil pontos em uma semana? Ela tava dando a dica aqui, Ficou acordada até 3 horas da manhã, mostrando o plano. Depois conversa com ela, chama ela em box lá. Daiane, quantos planos você mostrou? Vê os números que ela fez. Para de ficar olhando pro palco dos outros e comparando o palco dos outros com o seu bastidor. Tá? Vamos lá. Sempre que você começa a mudar, fica pior. Isso ainda na 8ª verdade. Se fosse fácil, todo mundo faria. Toda vez que você começa a mudar, fica pior. Como assim que fica pior? Um exemplo, a gente está na rotina do milagre da manhã. E cada vez está pior, cada vez está mais difícil. Por quê? Não é fácil acordar às 5 horas da manhã. Então, eu acordo às 5 da manhã, e aí depois eu corro, trabalho o dia inteiro, e aí eu só durmo meia-noite, 1 hora da manhã. E aí no outro dia tá mais difícil ainda, porque eu acordei e dormi tarde. Tá cada dia mais difícil, Até eu me adaptar vai ser difícil. Imagina que você é jogador de tênis. Então você tá acostumado a jogar tênis com a mão assim. Tá jogando a bolinha assim. Suponhamos, você jogar tênis não, mas eu tô falando, você tá fazendo esse movimento. E com esse movimento você tem uma performance X. Vem seu treinador e fala assim, não faz assim não. Faz assim,
Ah, tá, é só isso. Um ajuste, ao invés de fazer assim, eu vou fazer assim, isso. Então, suponhamos que assim você já tem uma performance legal. Você acerta, por exemplo, você tem uma performance 2, uma performance 7, por exemplo. 7. Médio, mediano, 7. Agora vem o técnico que tem mais experiência, que já faz isso há mais tempo. Assim, ó, você vai chegar numa performance nova e se você fizer assim. Vai ser legal. Aí você começa a fazer assim, a sua performance, que era 7, cai para 2. Cai para 2, cai para 2, cai para 2. Ficou pior, ficou mais difícil. Parece que deu tudo errado. Mas espera aí. Então, antes de melhorar, piora. Antes de melhorar, piora. Como assim, Wendy? Imagina o seguinte, essa habilidade assim você ainda não tinha. A destreza de fazer assim você não tinha. Mas se você insiste e continua, assim, sim, agora assim eu consigo mais velocidade, assim eu consigo mais potência, agora você chegou no 9. É a mesma coisa. Você tem uma rotina, você já tem uma agenda, sua vida já é muito ocupada. Ocupada, não é produtiva, é ocupada. E você não consegue sair, crescer e tal. Aí você começa a fazer Rinodê. Você quer fazer Rinodê? Você precisa o quê? De colocar em prática as atividades geradoras de renda. Se você não puser em prática a atividade geradora de renda, você não ganha renda. Se quer ganhar dinheiro, tem que ter atividade geradora de renda. E aí você começa. Na hora do almoço do seu trabalho, você não almoça mais porque você está mostrando planta, fazendo demonstração. Aí você fica com fome. No horário que você iria para casa, cuidar da sua comidinha, da casinha, das coisinhas, com a sua esposa, você quer sentar no sofá, você sai para mostrar plano. E fica igual a Daiane até 3 da madrugada acordada e mostrando plano. Que seja. Seu marido vai brigar, seus filhos vão reclamar, todo mundo vai ficar contra você, todo mundo vai falar que você é fanático, que você é louco. Vai piorar. Só que você persistir, vai melhorar. Aconteceu comigo, né? E vai acontecer com você também. Então, nesse momento, mais uma vez, se fosse fácil, todo mundo faria. Eu decido me preparar. Se prepara. Certo? E fechamos. Acho que eu fechei. Verdade, 8. Se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, tava todo mundo aqui online. Se fosse fácil, tava todo mundo assistindo, papel e caneta na mão. Se fosse fácil, todo mundo aqui... Vou ativar o som de vocês. Se fosse fácil, todo mundo aqui já seria imperial, inclusive eu. Mas não importa. Não precisa ser fácil. Precisa valer a pena. E o fato de vocês estarem aqui me ouvindo, de vocês estarem aqui aprendendo, né? De eu ver assim o relato, ver Daiane, parabéns, Daiane, estou muito orgulhosa de você, minha líder querida. Ouro em uma semana, gente. Palmas para Daiane! Palmas para Daiane. Ela ter chegado nesse prova, você também pode, Priscila. Então, a Jane está aqui, nossa diamante também. Tá vendo, Emília? Aqui a gente está numa mesa que tem um monte de gente puxando a gente para cima. Tá? Amém. Muito obrigada. Vocês obrigada a você. Vale a pena, vocês me permitiram mais uma vez cumprir minha missão. E aí, com tudo que a gente falou, o que mais fez sentido para vocês? O que mais fez sentido para mim foi... Tá me ouvindo? Tô ouvindo, Pri, pode falar. Foi uma coisa que você já está trabalhando comigo desde o início, que é a gratidão. E que isso tem feito realmente diferença na minha vida, porque aí eu não fico mais procrastinando, pensando no que eu gostaria de ter ou de chegar, e estou agindo para poder alcançar os meus sonhos agora, mas grata pelas coisas que eu já tenho. Sem pensar naquilo que você pode ter, né? Isso. Parabéns, muito bem. E de... falou mais comigo. Fala. Quem tá falando? Eu falei o 5. Quem tá falando, gente? Daiane. A Daiane. Diga, Dai. Fala, meu amor. Na verdade, 5 falou comigo, porque assim, a mente não desliga. E tem hora que eu tô almoçando, tô pensando, porque eu vou em outra coisa, eu tô com minha filha, tô pensando em outra coisa. Tanto que Síndrome do tem quê?
Síndrome do tem quê? Síndrome do tem que. Aí, tanto que agora mesmo, assim, no tempo que eu digo para todo mundo, assim, meu maior compromisso é com a minha filha. Porque se eu não desligar o celular, eu fico, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, assim, bloqueia a agenda. Sua filha é importante para você? Separa um tempo de qualidade com ela, em que você vai chegar e você não vai ver celular, você não vai ficar com televisão, você vai chegar, vai olhar no olho dela, vai conversar, vai contar história, vai rolar no chão, vai brincar. Fala assim, filha, mamãe tem 15 minutos para ficar com você, mas vou fazer desses 15 minutos o melhor momento do seu dia. Ótimo. É isso. E as nossas crianças, nossa família não quer quantidade, eles querem qualidade. E eles merecem qualidade. Tá bom? Quem tá falando aí pra caraca aí? Não, aqui eu vou sair então, Wendy, tá? Não precisa sair, não. Não, mas é porque senão não vou. Então bloqueia o meu som aí, por favor. Mais alguém aí quer compartilhar? Emília, você tá online, Emília? Tô online. Tá me ouvindo? Tudo que a gente falou, o que mais fez sentido pra você, Emília? Se fosse fácil, todo mundo faria. E assim, essa questão de mudar eu mesma, né? Eu já aprendi das lives que você tem feito. Quem eu tenho que mudar cada dia sou eu. E a gente mudando as coisas acontecem, né? A gente acaba sendo até atraente para outras pessoas, sendo assim referência. Isso não tem preço. E parar de ficar focando naquilo que eu não tenho. Aquilo que é alcançável, aquilo que é incontrolável não depende de mim. Então, eu aprendi a usar o que eu tenho nas minhas mãos. O que eu posso fazer? Então, é buscar, como você está me orientando aí, bloqueia tempo, se organiza, igual você falou no treinamento no sábado, tem gente que fica assim, quer ler, quer fazer, excesso de ansiedade. Eu me vi ali, na própria fala. Então, isso realmente fica igual uma barata tonta. Síndrome do tem que eleva a ansiedade. Exatamente. Tem que... Bloqueia a agenda. Acorda às 5 horas da manhã junto com a gente, faz o milagre da manhã com a gente, que essa é a pendência de cuidar do espírito, do corpo e da mente vai embora. Então você tá, cara, cumpri. Ou seja, eu dei uma ordem para mim e eu cumpri. Isso dá um poder pessoal extraordinário. Verdade. A gente vê assim, o relógio, eu sou mais forte do que a minha mente. Eu sou mais forte do que a minha mente. Eu sou maior que a minha mente. Ou seja, que a sua mente vai falar assim, fica na cama. Tá tão quentinho, ai, tá tão frio, tá tão gostoso. Poxa, você merece dormir um pouquinho a mais. Mas 10 minutinhos só. Eu sou mais forte que a minha mente. Meus sonhos são maiores do que a procrastinação. Entendeu? Meu desejo de vencer é maior do que o desejo de procrastinar. Então é isso. Um exemplo aqui. Me permitam dar um exemplo de Davi. Então, assim, Davi, você vê, Davi mais mirradinho, pequenininho, lá que ninguém dava nada pra ele. Os irmãos dele, tudo grandões, bonitões. E ele, o mais discriminadinho da família, né? Pequeno, pequenininho, cuidado de ovelha, não sei o quê. E ele, o poder pessoal dele era muito grande. Ele quer quem é esse urso para comer minha ovelha? Foi lá, matou o urso. Leão, enfrentou o leão, matou o leão. Né? Quando ele viu Golias lá, todo mundo, os homens cheios de armas, de forças e tal, Golias lá enfrentando todo dia Golias, durante 40 dias, imagina, 40 significa provação. O número 40 está sempre ligado à provação. Então, lá durante 40 dias, tinha o povo de Israel aqui e lá os filisteus do outro lado. E um vale. Todo dia, de manhã e à noite, à tarde, Golias, né, passava, vinha no vale e começava a afrontar. Quer ver? Quem vai lutar comigo? E os fortões lá, tudo com medo do Golias. Quando Davi viu o quê? Quem é esse para ficar ofendendo? Meu Deus, aquilo que ele não. E foi lá e se preparou. Davi se preparou. Só que ele não se preparou com as armas dos outros. Ele não quis as armas que os outros tinham.
Então, às vezes, você fica se comparando com os outros e quer as armas dos outros. Só que a sua arma é outra. Você tem uma arma. Você tem um baú, tudo que você precisa para você ver se você já tem. Tá dentro de você. Você não tem que ficar pegando a arma dos outros. A espada do outro é pesado demais para você. Se você ficar se comparando com o que os outros têm, com o conhecimento que os outros têm, eu falei do carvão, da lapidação. Para de comparar. Ele teve uma vida, teve experiências diferentes, teve criação diferente, vivências diferentes. Você pode até entender o que ele fez para você adaptar para você, mas não é pegando as armas deles. Quais são as suas armas? Então, Davi usou como armas a fé, né? A fé, a ousadia, a determinação, a coragem. Ele foi lá no ribeiro, pegou e foi lá, ó. Golias, parece que ele tinha uma doença, né? Demais, que os ossos ficavam afastados aqui, ó. E a pedra foi justamente na fraqueza dele. Puf, morreu. Morreu com uma pedra. A arma que ele usou foi aquilo. Às vezes, a arma que você está precisando para você vencer é acreditar em você. Às vezes, a arma que você precisa para você vencer é mais fé. Às vezes, é mais determinação, mais ousadia. Às vezes, a arma que está faltando para você vencer é acordar mais cedo para você vencer a procrastinação da soneca. Toda vez que você coloca mais 5 minutinhos, você está programando a sua mente para minha vida pode acontecer depois, que não tem problema. E aí, Davi, olha só. Davi, homem de guerra, homem que destruiu um monte de exército, que lutava, que botava sangue para tudo quanto é lado, super forte, você imagina, destemido. Mas você pega os salmos que ele escrevia, é chorão. Eu sou pobre, necessitado. Eu sou pobre, necessitado. A minha alma se abate dentro de mim. Ai, por quê? Se foi traído, né? Fui traído. Ah, se fosse meu inimigo, eu ia lutar. Mas foi você, meu amigo, que ficava junto comigo, que me traiu. E aí você vê, mesmo um homem forte, um homem de guerra, ele tinha os momentos de fragilidade dele. Não é porque você tem coragem que você não vai passar por momentos de tristeza ou de medo. Não é porque você é determinado que em alguns momentos você vai se sentir paralisado. Mas qual era a diferença de Davi? Davi, ele sabia exatamente onde buscar ajuda. Não entregue a sua fraqueza, não entregue as suas dores para quem não tem as dores que você tem. Não entregue os seus medos para quem não superou os seus medos. Não mostre a sua ferida para quem não tem essa mesma ferida. Porque ela só vai poder julgar, ela não vai poder te ajudar. E naquele momento, Davi podia contar com quem? Ele não tinha outros reis igual a ele. Ele não tinha outros amigos. Ele não tinha, muitas vezes, amigos. Muitas vezes ele era um homem de guerra e era sozinho. Mas ele, diante de Deus, ele era pequeno. Ele era humilde diante de Deus. Né? E muitas vezes a gente acha que a gente tem que carregar tudo sozinho, que a gente tem que ser muito forte, que a gente tem que ser valente demais. Sim, a gente tem que ser valente para enfrentar os desafios aqui. Os desafios contra nós mesmos. Porque o Golias que a gente enfrenta todo dia não são as pessoas. Não são as pessoas difíceis. Não é a crise, não é o governo. O Golias que você enfrenta todo dia, que eu enfrento todo dia, sou eu mesma. A minha carne, os meus desejos, a busca incessante por prazer imediato. Esse é o nosso Golias. Que a nossa mente está sempre querendo prazer,
sempre querendo o que é mais fácil, sempre querendo o que é mais bonito. Venceu nosso ego, nosso orgulho, nossa vaidade. E Davi era muito valente, porque ele venceu o seu próprio ego, a sua própria vaidade, porque ele sabia que diante de Deus, quanto menor ele fosse, maior Deus ia fazer ele diante dos homens. Então, quando a gente fala de buscar saúde em todos os níveis, quando você fala de espiritualidade, de você alimentar também a sua fé, o seu espírito, é você entender que você começa o dia, todos os seus gigantes, tudo aquilo que você acredita que é difícil, que você não consegue enfrentar, coloca diante de Deus. Pai, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E se Deus cuida de mim, e se Deus está no controle da minha vida, se Deus vai cuidar do vento, do mar, da tempestade, das rochas, agora sim, eu sou forte, corajoso, determinado para segurar o leme do meu barco. Tá bom? Então, espero ter contribuído com vocês. É sempre um prazer. Toda vez que eu faço alguma live, algum treinamento, eu me sinto tão feliz. Eu sinto a energia de vocês aqui comigo, assim, é algo que é inexplicável. Essa energia, esse carinho, esse amor é inexplicável. E sinceramente, eu não consigo nem dormir essa troca que a gente tem aqui, é tão gostoso, é tão prazeroso, eu não vejo a hora passar, me perdoa. Obrigada, Wendy. Mas é algo impagável para mim, né? E está sendo uma experiência, assim, transformadora. As pessoas, né? Vocês têm relatado, a experiência que vocês têm vivido, para mim, tem sido algo, assim, impagável. Tá? Muita gratidão aí, cada um de vocês estão comigo até agora. Tá bom? Obrigada. Obrigada, minha querida. A gente que agradece. Deus te abençoe. Um beijo. Mate, corta Golias. Fala o seguinte: eu sou maior que a minha mente. Eu sou maior que a minha mente. De pé a 5, galera. Quero ver todo mundo no Milagre da Manhã. Se desafia, gente. Valeu. Beijo. Beijo. Palco do Alha. Tchau.